Agora que sabemos como representar cada elemento de uma ontologia na web semântica, lembram-se que uma ontologia é representada formalmente através de triplas? Pois bem, é o protocolo RDF que define esta representação. A RDF, sigla para Resource Description Framework, é um modelo para a troca de dados na rede mundial de computadores, onde os conceitos e relacionamentos são organizados em triplas sujeito, predicado e objeto, como o exemplo abaixo. Então, como nós mostramos na ontologia anterior, nós temos o conceito pessoa e música que é conectado pelo relacionamento ouve. Esses conceitos eles passam a ser representados pela URL de hospedagem da ontologia, mais o termo único que o define. Contudo, como eu defini um prefixo para a URL, eu posso representar o conceito a partir desse prefixo, dois pontos e o termo único do conceito. E aqui eu organizo em triplas. Então eu tenho pessoa, que é o sujeito, ele ouve música, que é a classe objeto. A RDF também define uma ontologia com conceitos para desenvolvimento de ontologias a serem criadas. Entre eles, o mais importante é a propriedade type, utilizada para definir se um conceito é uma classe, propriedade ou instância, como o exemplo abaixo mostra. Para utilizar uma ontologia externa como a RDF, devemos utilizar seu endereço. Veja que a mesma está definida por esta URL, para a qual definimos o prefixo RDF. Além da RDF, neste exemplo também utilizamos a ontologia OWL, que explicaremos em detalhes mais à frente. Utilizando o protocolo OWL e a propriedade type da RDF, definimos pessoa e música como classes e ouve como uma propriedade. Além da propriedade RDF-type, também podemos utilizar a propriedade A para definir um tipo de conceito. Veja pelo exemplo que esta é uma maneira bem mais simples de definir o conceito. Contudo, fica a seu critério qual propriedade utilizar para definir se um conceito é uma classe, propriedade ou instância. Outro protocolo é a RDFS, sigla para Resource Description Framework Schema. A RDFS trata-se de uma ontologia de conceitos para a definição da taxonomia de uma ontologia a ser construída. Este é o site onde a RDFS está hospedada. Comumente, ela é conhecida pelo prefixo RDFS. Entre as propriedades mais importantes deste protocolo está RDF Label, que é utilizado para definir o termo de um novo conceito, RDFS Comment, que é utilizado para definir um comentário sobre esse novo conceito, RDFS Subclass Of, utilizado para definir a superclasse deste novo conceito que eu estou criando, além da RDFS Domain e RDFS Range, que é utilizado na definição de relacionamentos para definir o domain e o range deste. Aqui temos um exemplo de ontologia utilizando as propriedades da RDFS. Então aqui primeiro eu defini os prefixos, lig948d, que é a URL onde a minha ontologia ela vai ser hospedada. Eu também importei aqui as ontologias RDF, RDFS e OWL com estes prefixos. E aí esta é a ontologia que eu criei. Então aqui eu crio um conceito pessoa como classe, um músico também como classe. Para esse músico eu defino aqui um label para chamar ele de musician. Então aqui eu defino como é que seria o termo em inglês. Então para colocar o idioma pelo qual eu estou definindo o termo, eu uso sempre esse símbolo arroba e o código do idioma. Lembrando que sempre o label e o comment, dados primitivos na ontologia, como nós vamos ver a seguir, eles são representados entre aspas. Então aqui também eu tenho um comentário para o músico, né, dizendo conceito que representa os músicos. Aí eu falo que músico é uma subclasse de pessoa, a partir da propriedade RDFS Subclass Of. Por último, eu defino uma propriedade toca, eu falo que o domain e o range dela é respectivamente músico e música, ok? Por último, outra importante ontologia para a criação de ontologias na web semântica é a OWL, como nós mostramos previamente. OWL é a sigla para Web Ontology Language. Esta ontologia é utilizada para definir se um elemento deve ser uma classe, um relacionamento ou uma instância, como podemos ver pelas definições abaixo. Esta é a URL para OWL, o qual é comumente conhecida pelo prefixo OWL.
Entre os conceitos estão OWL Ontology, que é utilizado para definir uma ontologia, OWL Class, que, como mostrado anteriormente, é utilizado para definir uma classe, OWL Object Property, que é utilizado para definir relacionamentos de objetos, Data Property, que é utilizado para definir relacionamento de dados, e Named Individual, que é a forma utilizada para definir uma instância. Como vocês viram, as propriedades da web semântica se distinguem entre propriedades de objetos e propriedades de dados. Propriedades de objetos definidas pelo conceito OWL Object Property são aquelas utilizadas para relacionar duas classes. Já propriedades de dados definidas pelo conceito OWL Data Property são aquelas utilizadas para relacionar uma classe como sujeito com um literal como objeto. Literais são tipos primitivos de dados, como números, datas, texto e assim por diante. Eles são representados pelo conceito RDFS Literal, da ontologia RDFS. Aqui podemos ver um exemplo de propriedade de objetos definida como lig948d ouve. Veja que a propriedade aceita tanto como domain quanto como range duas classes, pessoa e música. Esses dois conceitos eles são classes. Então, essa propriedade está conectando duas classes. Já aqui vemos um exemplo de propriedade de dados, definida como lig948d idade. Veja que esta recebe um literal como range. Ou seja, como objeto, esta propriedade somente aceita literais, como pode ser visto mais abaixo com a definição da instância lig948d Maria, a qual sua idade é 28 anos. Então veja que 28 é um tipo primitivo de dado. Na web semântica, os tipos primitivos de dados são definidos pela ontologia XML Schema, a qual a URL é geralmente definida pelo prefixo XSD. Os tipos de dados mais comuns que um literal pode assumir são Boolean. Esse conceito é utilizado para representar valores booleanos, ou seja, valores de verdadeiro ou falso, sim ou não. São todos aqueles valores que, como resultado, podem receber somente dois valores. XSDInt, que é utilizado para representar valores inteiros. XSDFloat, que é utilizado para representar valores com casa decimal. XSDString, que é utilizado para valores textuais. XSDDateTime, que é utilizado para representar valores de data e hora. E por último, XSDLanguage, que é utilizado para representar o código de algum idioma, como inglês, português do Brasil e assim por diante. Então, esses são os tipos de dados mais populares. Aqui, só para exemplificar, veja que uma instância de um literal é representada entre aspas e seu tipo após o símbolo circunflexo. Então, veja aqui que para representar um literal, na propriedade idade, que recebe um literal, nós colocamos o valor entre aspas, que é assim que se representa um tipo primitivo, circunflexo, e o tipo primitivo daquele dado. Então, aqui no caso, nós definimos como um número inteiro positivo. Ou aqui poderia somente ser representado como XSDInt, como nós mostramos anteriormente. Com relação aos axiomas, estes podem ser representados pelos conceitos definidos nas ontologias RDFS e OWL. Então, para uma restrição hierárquica, como nós vimos anteriormente, eu posso defini-la pelo conceito RDFS subclass of. Para restrição por relacionamento, eu também utilizo as propriedades da RDFS, no caso a domain e range. Agora, para todas as outras restrições, as propriedades são definidas na ontologia OWL. Então, para restrição por cardinalidade, eu posso utilizar OWL Cardinality ou as propriedades OWL Max Cardinality e Min Cardinality. Para simetria, eu posso utilizar Symmetric Property, para transitividade, Transitive Property, para inversão, Inverse of, para equivalência, Equivalent Class, para classes e Equivalent Property para propriedades. E para disjunção, eu utilizo Disjoint with para classes e Property Disjoint with para propriedades. Aqui encontra-se um exemplo do uso de um axioma, no caso uma restrição por cardinalidade. Então eu primeiro defino um conceito
lig948d pessoa do tipo classe, e aí eu defino uma propriedade, no caso uma propriedade de objetos, chamada lig948d pai. O domain desse relacionamento pai é uma pessoa, assim como também seu range, mas aqui eu defino que o pai ele tem uma cardinalidade máxima de um objeto. Então esse um objeto é representado por um literal, entre aspas, do tipo positive integer. Então, a partir da definição dessa restrição, a ontologia ela passa somente a receber um objeto para o relacionamento pai. E isso quer dizer na vida real que uma pessoa não pode ter dois pais.